Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo. Pessoal, não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer, desenvolver. Também nossos colegas aí, concurseiros, que estão fazendo também uma faculdade, uma pós-graduação. Às vezes precisa complementar os seus estudos aí. Então, para poder ter acesso à videoaula, quanto mais inscrições, quanto mais curtidas, né, mais acesso aí o vídeo vai tendo, mais ele vai sendo fácil de ser encontrado. Tá bom? Então não custa nada, ajuda bastante aí. Então se inscreve lá, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, estamos chegando aí à nossa 20ª aula dessa temática de ensino fundamental de 9 anos. Orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade. Então é a nossa 20ª aula e esse documento, pessoal, ele é composto aí por 9 textos. Estamos aqui na segunda parte do 7º texto aí, quase chegando ao finalzinho, deve dar umas 25 aulas aí esse tema. Então, nós vamos agora continuar aqui o 7º texto, que fala sobre a organização do trabalho pedagógico, alfabetização e letramento como eixos orientadores, tá? Então, nós vamos tratar agora do teminha a ênfase na criança de 6 anos. Parafraseando Vinícius de Moraes, a criança de 6 anos está naquela idade inquieta, em que já não é mais uma criança pequena, mas também não é uma criança grande, né? Então, aí, palavras aí de Vinícius de Moraes. E do ponto de vista escolar, espera-se que a criança de 6 anos possa ser iniciada no processo formal de alfabetização, visto que possui condições de compreender e sistematizar determinados conhecimentos. Então, assim, do ponto de vista escolar, seria isso, né? Colocou a criança ali 6 anos para ser iniciada no ensino fundamental, então vamos tacar porrada nela, né? Senta ela lá na cadeira e bota a lição na lousa. Então, do ponto de vista escolar, seria isso. Gente, isso está totalmente errado, tá? Você não pode pegar e trabalhar dessa forma porque a criança ela ainda não tem maturidade. Ela é colocada no ensino fundamental de 9 anos, por quê? Porque na idade de 6 anos é onde ela tem mais facilidade para poder tá aprendendo as coisas, para estar absorvendo informação. Mas não pode ser colocado esse degrau entre o ensino infantil e o ensino fundamental, falei disso na última aula. Precisa ser aí, imaginar uma rampa imaginária, de modo que a criança ela possa passar aí da educação infantil para o ensino fundamental sem sentir uma mudança brusca, tá? Espera-se também que tenha condições, por exemplo, de permanecer mais tempo concentrada em uma atividade, além de ter uma certa autonomia em relação à satisfação de necessidades básicas e à convivência social. É importante observar que essas respostas elas variam de criança para criança e a escola deve lidar de modo atento a essas e muitas outras diferenças. Então, assim, dizer que a visão da escola, assim, né, que a criança de 6 anos, a partir do momento que ela já vai pro ensino fundamental, né, ela tem aquela coisa de que a criança é fácil de aprender, vamos sentar a madeira aí e realmente começar a trabalhar de uma forma mais pesada com ela. A gente não pode. É como você pegar um doente ali que está se recuperando de uma cirurgia e tacar uma feijoada para ele bem caprichada ali. Né? Não pode, o estômago dele vai matar o doente, acabou de sair do hospital, ele vai morrer logo de uma vez. Você vai fazer o quê? Você vai tratar ele com uma sopinha, né, uma comidinha mais leve, para ele ir se recuperando ali aos poucos. E a mesma forma, não é porque da mesma forma que não é porque o hospital deu alta para uma pessoa que fez uma cirurgia recentemente, você vai chegar em casa e fazer uma feijoada para comemorar a saída dele. A mesma coisa. A criança não é porque ela saiu ali, foi colocada no ensino fundamental, que ela está preparada ali para sentar e copiar a lição até não aguentar mais, tá? Tudo tem que ser feito de forma gradativa, você vai trabalhar muito com brincadeiras, com forma lúdica, com histórias, com roda de conversa, trabalhar também valorizando muito as artes, que é a forma como a criança está acostumada a trabalhar. Então você vai inserir o conteúdo fundamental nela de uma forma lúdica, de uma forma que ela não sinta essa mudança brusca, tá bom? É importante observar que essas respostas, elas variam. Desculpa, já li isso aqui. Tá? Nossa experiência na escola nos mostra que a criança de 6 anos ela se encontra num espaço de inserção da educação infantil com um ensino fundamental. Então, assim, como na nossa experiência de professor, sem ser aquela coisa mecanizada ali da cartilha, nós, como seres humanos, olhando a criança de uma forma humana, a gente percebe que ela é uma criança de 6 anos, que ela não tem aquela maturidade ainda, mas que hoje ela se encontra num novo espaço. Por isso, essa necessidade aí de estar trabalhando com a forma lúdica, através de brincadeiras também.
Sendo assim, pessoal, o planejamento de ensino, ele deve sempre prever aquelas diferenças e também atividades que alternem movimentos, tempos e espaços, tá? Eu coloquei até um parênteses aqui, ó, que é aquilo que eu já venho falando, né? Trabalhar lúdico, brincadeiras e artes. É importante que não haja rupturas na passagem do infantil para o fundamental, mas que haja continuidade dos processos de aprendizagem. Também já falei isso aqui, né? Inclusive eu falei muito disso, gente, na última aula. É muito importante aí que vocês realmente peguem as aulas do começo e falem, olha, mas essa aqui é a 20ª aula. Olha, é um tema só. Se você pegar o tema quebrado, você acaba, né, pegando um estudo fragmentado. Então, o ideal realmente é pegar todas as aulas. Minhas aulinhas têm uma média de 30 minutos, algumas têm até menos, que às vezes é para completar um conteúdo. Então, o ideal é que você realmente assista, tá? Todas as aulas para você poder pegar o conteúdo desde o começo. É como se pegar um filme da metade para o fim já e achar que o filme é ruim porque, né, não pegou todo o contexto da história. Então, é a mesma coisa, tá bom? E na última aula, aí na 19ª aula, eu falei bastante sobre essa questão dessa rampa imaginária entre o infantil e o fundamental, de modo que a criança realmente não tenha essa mudança brusca, tá? Então, quando a gente fala assim, continuidade nos processos de aprendizagem, você vai mudar o conteúdo, porque agora é um fundamental, você vai trabalhar o conteúdo de fundamental, mas de que forma? De uma forma lúdica, de uma forma através da brincadeira, das artes, valorizando bastante as artes. Não sei se foi no tema 5 ou no tema 4 que fala bastante sobre essa questão das artes, tá? Dentro desse próprio tema, desculpa, não tema, texto, então, o texto 4 ou o texto 5 aí, talvez até o texto 3, eu não me lembro ao certo, que trabalha essa questão das artes aí na, no primeiro ano desse ensino de 9 anos, tá? Do ciclo de 9 anos. Então, trabalhar bastante com artes, assim, porque a criança, através das artes, ela vai adquirindo muitas coisas com muita facilidade, tá? Então, realmente, você vai mudar os conteúdos, porque se trata de um primeiro ano, mas de uma forma lúdica, ou seja, vai usar as ferramentas do infantil para trabalhar no fundamental, tá bom? Para que realmente não tenha essa mudança brusca aí, senão a criança não vai adiantar nada. Você vai lá, põe a criança no fundamental e taca a lição na lousa, a criança não vai entender nada e você vai dizer que o programa não funciona, né, o ciclo de 9 anos não funciona porque a criança é pequena. Mas na verdade você vai mudar ali o conteúdo, mas manter as ferramentas por enquanto para que a criança possa ir se adequando ali no tempo dela. Em relação às crianças que não frequentam espaços educativos de educação infantil, habituadas, portanto, às atividades cotidianas de suas casas, espaços próximos, também aprendendo e dando sentido à realidade viva do mundo que a cerca. O mesmo cuidado deve ser tomado. Gente, essa frase ela não se aplica mais porque, assim, esse texto ele é de 2007, que foi quando foi implantado o ciclo de 9 anos ali. Então hoje essa frase aqui, ela meio que não tem mais sentido, porque fala assim, as crianças que não frequentaram o infantil, mas hoje, pessoal, o ensino o ensino infantil ali, a partir dos 4 anos ali do estágio 1 e 2, ele já é obrigatório, tá? Então, assim, é muito difícil aí você encontrar um pai aí com aquela cara lavada lá, chega na escola lá com a criança e fala assim, ele não fez o infantil. Gente, é muito difícil, porque hoje é obrigatório, a criança de 4 anos tem que estar matriculada. Então é muito, muito difícil mesmo o pai aí, a mãe, me perdoa até a palavra, desleixado, que realmente vai fazer questão de falar, não, meu filho só vai no primeiro ano. É muito difícil, gente, tá? Muito difícil mesmo. Principalmente por questão dos programas sociais, né? Bolsa Família, leite em pó, cesta básica. Os pais acabam levando para a escola mais interessados nos benefícios do que realmente no aprendizado do filho. Mas é muito difícil mesmo, tá? Então, para não deixar essa frase totalmente aqui, essa mensagem aqui totalmente invalidada, vamos colocar ali 0,05%, vai, menos de 1%, aí, menos de 0,5% que realmente não frequenta hoje a educação infantil, mas o mesmo cuidado deve ser tomado. E digo mais, deve ser tomado ainda de forma maior, gente, porque a criança que não frequentou o ensino infantil, ele vai chegar no fundamental com socialização zero. Porque assim, é aquela criança que é cuidado ali com vó, com tio, com tia, papai e a mamãe dando tudo na boquinha dele, se sente o rei do universo, e ele vai chegar na escola dando muito trabalho, porque realmente ele está acostumado ali que as vontades dele todas têm que ser
realizadas, e quando ele chegar na escola vai ser muito duro para ele perceber que ele é só mais uma criança no mundo e que ele não é o reizinho e que ali ninguém tá ali para fazer as vontades dele, tá? Pelo contrário, tá ali para garantir uma boa educação, mas ele vai ter que conhecer os limites. E ele vai ter que passar por todo esse processo de socialização que ele teria passado aí na creche, na creche ou na educação infantil de estágio 1 e 2. Então toda essa socialização, gente, que ele deveria ter passado, ele vai passar agora. Então ele vai realmente dar muito trabalho, é onde o professor tem que ter um cuidado maior, né? Vai sentar a criança lá e meter lição na criança, a criança não vai realmente pegar nada, tá bom? É por isso que, ó, pessoal, inclusive, né, sempre nos meus anos de docência, eu sempre tenho falado para os pais na reunião, né, sempre orientado, olha, quanto mais cedo você colocar a criança na escola, melhor. Tem a creche aí gratuita, tem a educação infantil, porque às vezes você pega os pais com os bebês, ai, não, porque achei tão pequenininho, eu deixei com a minha mãe, né, porque, tão pequenininho ainda para estar na escola. Gente, até vizinhos, amigos, assim, quem eu escuto, gente, eu fico doido. E eu falo, olha, um conselho, se você me permite, coloca na escola. Quanto mais cedo for para a escola, melhor é a socialização da criança. Quanto mais tarde você leva, mais trabalho ela dá para o professor e mais dificuldade o professor vai ter para poder passar alguma coisa. E ainda pior de tudo, você vai levar a criança para a escola com 7 anos, hoje com 6, né, que seria o primeiro ano, leva a criança para a escola com 6 anos, ele não tem socialização nenhuma, ele não vai conseguir pegar praticamente nada daquilo que está sendo ensinado, porque ele sequer tem uma socialização com os demais colegas. Como é que ele vai realmente aprender um conteúdo ali se ele acha que todo mundo tem que fazer o que ele quer? Né? Parecendo aquele desenho lá do Poderoso Chefinho, né? Que ele acha que tudo tem que girar em torno dele. E aí o pai vai achar ainda, eu devia ter colocado ele com 7 anos, porque com 6 ele ainda está novinho. Gente, você pode colocar ele com 20 anos na escola. Ele não vai conseguir aprender, ele vai dar trabalho, mas não é por causa da faixa etária dele, é porque realmente ele não tem socialização. A socialização é o primeiro processo aí da educação na escola, da educação sistematizada. Então, quanto mais cedo você colocar, melhor, tá? Então, vocês aí que vão assumir salas de aula, já assumem aí, estão prestando outro concurso, sempre tenham isso em mente, é muito bom orientar os pais quanto a isso, tá? Que além de lei, também, quanto mais cedo entrar, melhor para a criança, para o desenvolvimento da criança. É essencial que as crianças possam sentir a escola como um espaço diferente de seus lares, visto que aquele que se organiza como um espaço público e não privado, como o da casa, né, mas sintam acolhidas e também possam continuar aprendendo criativamente. Então, assim, pessoal, é importante aí que a criança ela sinta que a escola ela não é a casa dela, primeiramente por causa desse texto gigantesco que eu não li, né, mas falei para vocês aí todo o discurso, né, texto não, me perdoa. Por causa desse discurso gigantesco que eu acabei de falar para vocês aí, né, sobre ela sinta que realmente ali não é o lugar onde ela é o rei. Mas que ela sinta na escola também, gente, aquele acolhimento, né? Que ela também não sinta assim, fala, meu Deus, isso aqui é um exército, essa escola, sabe? É uma cadeia esse lugar aqui, eu não quero estar aqui. Como acontece aí que vocês veem aqueles alunos, me perdoe a expressão, aqueles alunos chatos, gente, sabe? Não é denegrindo a criança de forma nenhuma, mas uma forma assim, popular, até meio grosseira de falar, né? Peço perdão. Mas sabe aquele aluno que, pelo amor de Deus, gente, nós estamos no mês de outubro, aquela criança está chorando para entrar na sala, e o pai e a mãe te olham com uma cara assim de diabo, como se você batesse na criança, agredisse a criança, não gostasse da criança, maltratasse a criança. E, pelo amor de Deus, o problema é justamente muitas vezes aquela criança que em casa o pai e a mãe dá tudo. O controle remoto é do filho, a TV é do filho, bolacha na boquinha, um pacote de bolacha na hora da comida, e sorvete, sabe, tudo que a criança quer, o pai e a mãe faz, porque, se ele chorar, nossa, vai fazer mal, vai estourar uma artéria na cabeça dele, ele vai morrer. Então, assim, sabe, faz da criança um rei, realmente. E, chega na escola, gente, tem várias crianças, é socialização, ele é parte de um todo. Aquela criança, ela vai odiar a escola, e ela vai chorar porque não quer ir. E o pai e a mãe, claro, olha pro professor ali do tipo, né, o que você faz com meu filho aqui dentro, coitadinho do meu filho. Então, assim, gente, a criança ela precisa se sentir acolhida, né? Então, pode chegar ali também com uma forma brusca de ensinar que a criança realmente ela não vai aprender nada, ela vai odiar aquele lugar, e o pai e a mãe logo, né, tá aí querendo, né, até processar o professor, achando que o professor está fazendo alguma coisa de errado. E realmente, muitas vezes, o erro está na educação deficiente que o pai dá aos filhos.
tá bom? Então sempre é legal estar orientando os pais, mostrando para eles de uma forma pedagógica e dentro da escola, também dentro da sala de aula, tá preparando ali um espaço gostoso, um espaço, um ambiente acolhedor para que a criança ela não sinta essa mudança brusca. Aos poucos ela perceba que a escola é diferente da casa, mas que é um ambiente tão gostoso quanto a casa, né? A escola, ela potencializa, desse modo, a vivência da infância pelas crianças. Etapa tão importante da vida, né? Em que se aprende tanto. Gente, quando a gente fala assim, uma etapa tão importante da vida, tem umas aulas anteriores desse tema mesmo, tá? Entre os 6 textos aí que eu já falei, acho que o texto 1 ou texto 2 aí, que eu falei bastante sobre essa questão da infância, porque, gente, cada vez que a sociedade ela teve uma mudança cultural, ela viu a infância de uma forma diferente. Tá? Então, em alguns momentos, a criança era só criança, era aquele ser humaninho ali que não presta pra nada. Ele é criança, não sabe nada e tipo assim, senta e aprenda, né? Em outros pontos, a criança ela era vista como um mini humano. Então, assim, tipo, olha, precisa de um negócio, pede para a criança fazer. A criança ela tinha que trabalhar, ajudar os pais. Quando não, os filhos dos nobres ali, eles participavam, não de forma ativa, de forma passiva, só ouviam, né? Mas participavam das conversas dos adultos, eles não tinham direito de brincar, né? A criança não podia correr, imagina, não podia machucar, não podia sujar roupinha, né? Ia comer, nossa, olha, põe um guardanapinho no colo e tal. E eram, inclusive, gente, tem uma cena no filme Titanic que a Rose, ela está sentada, aí ela já tinha tido um contato ali com o Jack, ele já tinha salvado a vida dela, ela já tinha tido, acho que, a primeira conversa com ele, e de repente ela senta é, para tomar um chá ali com a mãe, com as mulheres ricas ali da época, e ela vê a mãe de uma menininha sentada, e a mãe ali ensinando a menininha aquela aula de etiqueta, colocando o guardanapo no colo dela, ensinando a menina a comer sem colocar os cotovelos na mesa, toda aquela coisa, e ela começa a ficar indignada com aquilo. Então é uma cena ali, quem tiver a oportunidade de assistir aí o Titanic novamente, prestem atenção nessa cena em que a Rose ela fica indignada quando ela vê ali aquela menininha toda cheia de polpa. E a menininha se sentindo, né, a poderosa, se sentindo a própria madame. Então, gente, uma forma de... aquela cena, ela mostra uma forma de adultilização da criança, sabe? Transformando a criança num mini adulto. Como se a criança ela tivesse obrigação, maturidade para ter aquele comportamento, se comportar como um adulto. E realmente era uma criança que ela não podia estar correndo, brincando para lá e para cá. Não, não. Ela tinha que aprender modos ali, bordado desde cedo, sabe? A criança não tinha nem maturidade ali para manusear uma agulha. Não, vai aprender bordado, vai aprender tudo. E a criança ela não tinha essa vivência da infância. Então, assim, gente, teve várias e várias e várias épocas aí e de mudanças da sociedade. Inclusive, pessoal, teve passagens aí de mudança da sociedade em que a criança ela nem era enxergada, ela era só ali tipo uma semente, né, que ainda não virou árvore, mais ou menos isso. Então teve pontos que a criança ela era infantilizada demais, outras que ela era adultilizada e outra que ela nem era enxergada, ela era tipo como se ela nem tivesse nascido ainda, tipo enquanto não crescer não é gente. Tá? Então, por isso que hoje, quando a gente fala assim, né, que é uma etapa tão importante da vida, porque não é só uma fase da vida, assim como, olha, existe o adulto e existe a criança. Na verdade, a criança ela acaba sendo uma das fases mais importantes da vida, mais importante até do que da vida adulta, porque é na fase onde realmente tudo se realiza, os grandes aprendizados acontecem. E a escola, como está escrito aqui no texto, ela potencializa desse modo, né, a vivência pelas crianças, tá? Muitas vezes, inclusive, pessoal, a escola acaba sendo o único ambiente onde a criança tem alguma socialização. Muitas vezes ela é filho único ali, o pai, a mãe não deixa brincar na rua. Eu passei por isso, por exemplo, fui criado com avós, e minha avó, com aquela super proteção, ela não deixava brincar na rua, e muitas vezes minha irmã e eu ficávamos ali sentados ali esses registros de água que a gente tem, né, nas casas antigas, o pessoal mesmo que fazia. Meu avô não trabalhava com construção, mas entendia um pouco. Então ele mesmo fez aquela caixinha da água ali, só que a caixinha era muito alta. Então a gente sentava ali em cima e ficava debruçado em cima do muro, vendo as crianças brincarem na rua. E mais, olha, para vocês se sentirem mais solidários ainda com a minha situação, gente, a minha rua tinha área de lazer no domingo e bem na porta da minha casa era fechado, então as crianças todas brincando na rua, correndo, andando de bicicleta, e eu ali na altura dos meus 8 anos, 9 anos de idade, gente,
sentado do lado de dentro, vendo do muro as crianças brincando. E muitas vezes os vizinhos falavam pro meu avô, né? Falavam, seu Euclides, né? Fala pra sua esposa deixar as crianças brincar aqui na área de lazer. E minha avó não deixava, meu, não sei o que passava na cabeça dela. Acho que ela pensava que como falou, o Tom Cruise ali, meu, ele ia descer ali do Top Gun, cara, com um caça bem no meio da rua ali, ia matar a gente. Então era uma coisa absurda, a gente não tinha esse contato. E hoje ainda tem muitas crianças que os pais não deixam brincar. Hoje não diria na rua, né? Porque a rua hoje está muito diferente de antigamente, né? Hoje parece que tem mais carro do que pedestre na rua. Mas às vezes o pai, a mãe não deixa socializar ali com um inquilino, às vezes tem duas, três casas ali, né, no mesmo quintal, não deixa socializar, não deixa brincar, então aquela criança fica presa. Hoje, gente, é um caso muito comum assim da escola, em boa parte das crianças da escola, onde a escola é o único ambiente de socialização que a criança tem, tá? Então é muito importante aí realmente essa valorização da escola, porque ela potencializa realmente a vivência da infância pelas crianças, tá? Dando sequência aqui, vamos ver como é que está essa aula, 20 minutos, dá para trabalhar ainda. Assim, considerando a participação ativa das crianças de 6 anos na escola, em espaços e tempos adequados à singularidade dessa fase da vida, né? Então, assim, a participação ativa das crianças de 6 anos a 10 anos de idade na escola, a experiência de aprender, ela ganha um significado social na perspectiva da constituição da autonomia e da cidadania, como mencionamos anteriormente, tá? Então, como vocês veem que eu explanei bastante aí no último parágrafo, justamente isso, tá? Considerando a participação ativa da criança, né, de 6 a 10 anos aí, a experiência de aprender, ela ganha significado social na perspectiva da constituição da autonomia e da cidadania. Claro, e isso, pessoal, considerando aí, né, os espaços e tempos adequados à singularidade dessa fase, tá? Não tratar a criança de 6 anos ali como você trata uma de 7, 8, 9 já no ensino fundamental. Tem que entender, pessoal, que o ensino fundamental ele foi 100% repensado por conta dessa inclusão de um ano a mais, né? Que antes era o ciclo de 8 anos, hoje é o ciclo de 9 anos aí na educação fundamental. Ela teve que ser toda repensada. Deixa eu dar uma alongada aqui que o pescocinho aqui tá meio travado. Na interação com seus pares e com os professores, por meio de variadas e dinâmicas atividades, as crianças elas vivenciam os processos de aprender e também de ensinar, com empenho, responsabilidade e alegria. Então, assim, olha só o começo dessa frase, na interação com seus pares. Ou seja, gente, sempre trabalhar de forma em grupos com as crianças, as mesas, sempre ali em grupo. Mas é fundamental, é primeiro ano do fundamental, não é infantil. Sim, mas é o primeiro ano desse novo ciclo. Então é legal trabalhar com as crianças ali realmente em grupos, sempre em grupo, porque na socialização, na troca de experiências, que onde é que está escrito aqui, ó, elas vivenciam o processo de aprender e também de ensinar. Por que ensinar? Nossa, a criança vai virar professor. Não vira professor. Mas na troca de experiência, ele passa aquilo que ele sabe para o colega e o colega passa para ele também. Então, essa troca de experiência é onde a criança aprende, ela vivencia o processo de aprender e de ensinar. Paulo Freire deixa isso bem claro na pedagogia da autonomia, tá? Aprender, né? Aprender ao ensinar e ensinar ao aprender, tá bom? Assim, a escola pode ser sempre, né, um lugar de afirmação do que as crianças e os adolescentes já são e sabem, ao mesmo tempo em que os leva a mudanças significativas, a novos conhecimentos por meio da aprendizagem em relação à compreensão do grupo a que pertencem na escola e a compreensão de novas possibilidades de vida de modo geral. Então, assim, a escola ela pode ser, pessoal, não apenas hoje, mas sempre, né? Ela pode ser um lugar de afirmação do que as crianças e os adolescentes já são e já sabem. Ou seja, quando a gente fala assim, afirmação do que eles já são e do que eles já sabem, considerar a cultura, o pessoal veio falando isso em quase todas as minhas 100 e poucas aulas aí, videoaulas. Considerar a cultura, o aprendizado, o conhecimento que a criança já traz de casa quando ela chega na escola. Trabalhar a partir do que ela já sabe para que ela possa adquirir novos conhecimentos, tá? E ó,
Está escrito aqui, ó, ao mesmo tempo em que os leva a mudanças significativas. Então você vai acrescentar, a partir do momento que você começa a trabalhar daquilo que a criança já sabe, ela vai adquirindo novos conhecimentos. Se você chegar para a criança e falar, ó, esquece tudo que você aprendeu aí e vamos começar do zero. Gente, você não vai ter uma aprendizagem significativa com essa criança, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos entrar aqui numa outra temática e eu gostaria de ver se a gente vai ter tempo hábil para isso. Acho que não. Eu acho que eu vou encerrar a aula por aqui, porque a gente vai começar com um novo teminha, senão a gente vai quebrar ele no meio e não é legal, né? Então, nós estamos aí com 25 minutos, eu vou encerrar essa videoaula, pessoal, para a gente poder começar o outro tema e não quebrar ele no meio, tá bom? Então faz uma pausa aí, vai tomar uma aguinha, faz um pipi e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.